Alô, teste. Teste 1, 2, 3. Estamos aqui reunidos hoje para falar mais uma vez de surpresa. Filmes! E aí, quem é que não sabia? Põe o dedo no ar. Pois é, eu fiz uma lista de 5 ou 6, quase 6 filmes biográficos, ou biopics, como se costuma chamar, em inglês. Esqueci-me de dizer, olá, meu nome é Diana, eu faço estes vídeos que se chamam listas da Di, porque são listas de cenas, na maioria filmes, até agora acho que foram só filmes, mas também costumava fazer de músicas e assim, e quem sabe um dia, quem sabe. É assim, tenho um disclaimer a fazer. Eu tinha um disclaimer a fazer antes do micro cair. Estás bem? Sim, acho que sim. Pronto. Então é assim, o disclaimer que eu tenho a fazer é que não vamos aqui falar da veracidade dos filmes, nem o quão realistas eles são. Vamos já falar de filmes que são inspirados em pessoas reais, em histórias reais, e basicamente é só isso. Às vezes é chato perceber que os filmes podem enganar o público quanto a certos factos, é verdade, e dar ideias erradas de pessoas que existiram mesmo. Mas no fundo estamos a falar de cinema, e quem é que quer um filme, não sei, super aborrecido? Ninguém. Portanto, vamos fazer histórias épicas sobre pessoas aborrecidas, pronto. E para isso temos de, não é alterar, mas é enaltecer alguns aspectos. Eu percebo esse lado e, portanto, não vou mencionar muito. Ou seja, isso não pesou para esta lista de filmes. Então, eu tenho aqui a lista. Primeiro, vou falar de The Social Network, de 2010. A rede social, em português. Este filme explora a criação do Facebook desde o início até ao que se tornou na realidade. Mas não é um filme sobre redes sociais exatamente, é mais sobre relações humanas, e eu acho que já falei aqui o quão gosto de filmes sobre relações humanas. Além disso, o personagem principal neste caso é o Mark Zuckerberg, que é interpretado pelo Jesse Eisenberg, se não me engano é do nome, certo, acabam os dois em Berg. Então baralhei. Mas pronto, ele é como se fosse um anti-herói, é um personagem controverso, ou seja, é o personagem principal, mas, por exemplo, o amigo que o acaba por trair, no fundo, estou a dar spoilers, mas pronto, é uma história conhecida. Neste caso seria o mau da fita, mas nós temos de concordar com ele em alguns aspectos. Portanto, é assim, o guião está mesmo excelente. No início eu devo confessar que achava que este filme tinha ficado famoso e ganho bastante hype porque era sobre o Facebook e o seu sucesso devia-se ao sucesso do Facebook, mas com o tempo eu fui percebendo que é um filme ótimo em si e não é só sobre isso, não é só sobre o Facebook, tem muito mais para além disso, e eu acho um filme mesmo muito interessante e muito bem feito. O que eu quero dizer é que é um filme que aconselho para verem só por si, mesmo que não usem o Facebook ou que não gostem do Facebook ou que não gostem do Mark Zuckerberg. O filme está mesmo fixe e vale a pena verem. Não demorem, bem, se forem ver agora já demoraram mais tempo que eu, mas eu também demorei algum tempo para finalmente o ver, mas até gostava de rever, é o quão bom eu acho que o filme está. Em segundo lugar, queria falar do filme The Doors, de 1991, que é um filme sobre a banda The Doors, que é dos anos 60, 70. Mais especificamente, o filme fala sobre o vocalista da banda, Jim Morrison, e eu acho que o ponto... Como é que se diz? O ponto principal do filme é mesmo a interpretação do Val Kilmer. Ele interpreta o Jim Morrison e está mesmo... tipo, eu não vou dizer igual, porque quanto à veracidade de tudo, lá está, não vou falar, mas está uma interpretação mesmo que faz o filme. É assim, o filme começa um pouco vago, digamos, não se percebe bem aonde é que ele nos vai levar no início, mas com o avançar da história começamos a... microfone crash! A conhecer um pouco do que foi literalmente o rock and roll da história da banda. E eu nem conheço bem The Doors, só conheço assim umas músicas mais famosas, não é? Mas pelo filme em si, o retrato que eles quiseram fazer do Jim Morrison
isto não é um biopic comum, é quase psicadélico. É como se estivéssemos a entrar na mente do Jim Morrison, literalmente, e ele parece estar sempre sob o efeito de álcool ou drogas. Então o filme é super imersivo. Não é exatamente um filme family friendly, eu não diria, e o protagonista parece ser muito trágico e muito tóxico, e ele é obcecado com a morte, o que faz com que arraste todos os que são próximos de si para algo muito negativo. Eu não digo que ele o fizesse de propósito, mas era ele em si, era assim. A única coisa que eu mudava neste filme era darem um pouco mais de atenção aos restantes membros da banda, a não ser que admitissem que era um filme exatamente sobre o Jim Morrison. E outra coisa, não sei se gostei muito de ver a Meg Ryan no papel de namorada dele. Não é que ela tivesse feito um mau trabalho, mas eu estou mais habituada a vê-la no tipo de filmes, não é? Então acho que foi mais ou menos isso, mas de resto acho um filme mesmo muito fixe e diferente, que vale a pena. O terceiro filme que quero falar chama-se Philomena, ou Filomena, é de 2013 e vou só aqui, porque tenho de ler alguns títulos, ver nas minhas notas, portanto é uma... Não sei se esta palavra existe em português, mas é tragicomédia, uma comédia dramática, exato, baseada numa história real e no livro que inspirou essa história, que se chama... microfone, este microfone não para aqui. O livro chama-se The Lost Child of Philomena Lee, do jornalista Martin Sixsmith, que é uma das personagens do filme, ele e a Filomena. Estou a traduzir o nome, mas pronto. Filomena é uma senhora que foi obrigada a dar o seu filho para a adoção nos anos 50, ela era adolescente na altura, e o filme conta a história da relação deste jornalista com ela e depois eles juntos vão tentar encontrar este filho perdido. Além de ser uma história muito emocionante, a nível emocional, se é que me faz entender, também existem no filme algumas discussões sobre fé e religião que achei interessantes, de certo modo. Apesar de parecer um filme leve e divertido, é também algo impactante. Ou seja, é um feel-good movie que vos vai fazer sentir alguma coisa. Pronto. Não sei bem me explicar, mas não vão ver tão leves e frescos, ok? Estou só a avisar, mas é um bom filme. Não é uma história assim tão simples e as duas personagens são muito complexas, muito profundas e também foram muito bem interpretadas. De seguida vou falar do Pianista de 2002. O Pianista é um filme baseado no Holocausto e se existem filmes sobre o Holocausto, não é? Mas pronto, é claro que é um tema já muito conhecido no cinema e da história mundial, obviamente. Mas neste caso, ele é contado da perspectiva de um homem só, o pianista Spillman, se é que estou a dizer bem o nome, porque eu já vi o filme há imenso tempo. Este microfone não para quieto hoje. E por acaso, muitas vezes o filme é visto da perspectiva dele, mas coisas que ele está a ver na altura, ou seja, que não lhe estão a acontecer diretamente, mas do que se passa à sua volta, e é muito interessante. Eu acho que o filme está mesmo bem feito e foi uma interpretação espetacular do ator Adrien Brody também, o que faz... Lá está, conforme aquele filme que eu falei do The Doors, este também é muito feito pela interpretação da personagem principal. E o filme é mesmo frustrante porque nós vemos a impotência que ele teve perante tudo o que se estava a passar. E não é como se esta personagem principal fosse algum tipo de herói, porque ele é um filme de sobrevivência, literalmente. Ele vê-se obrigado a esconder-se da guerra e das injustiças que estavam a acontecer, não é? E ele vê-se no meio daquilo tudo de repente... inocente e impotente, e ele fez o que pôde. E o que ele era um pianista, e foi o que lhe valeu no final. Peço desculpa este microfone, mas não quero colaborar. Foi o que lhe valeu a sua arte
não é? E é um filme super emocionante. Eu lembro-me de chorar horrores quando o vi, e lá está, só vi uma vez, porque não sou assim tão masoquista, mas lembro-me que é um filme pesado, mas muito bom. Por fim, estive um pouco indecisa sobre que filme escolher para número 5. Eu não sei porquê, pois na cabeça tenho que escolher pelo menos 5 filmes para cada vídeo, embora possa escolher mais, claro, e até gostava de falar sobre mais, mas eu depois fico muito indecisa. Mas eu queria falar de um filme português, porque, como é que é de explicar? Têm saído alguns filmes deste género, portugueses, sobre personagens da história portuguesa, mas eu não havia assim nenhum de destaque que eu quisesse mencionar. Portanto, vou falar dos mais recentes, que é o Variações, de 2019, e o Bem Bom, de 2021. Vou só dizer uma coisinha pequenina sobre cada um. O filme Variações tinha tudo para dar certo, não é? Fala sobre António Variações, um ícone da música portuguesa que eu acho que toda a gente conhece, só devia conhecer pelo menos. Contudo, acho que o filme ficou um pouco aquém, apesar das interpretações e principalmente do ator principal estarem impecáveis. A história em si não foi... Ou seja, houve partes que não foram bem explicadas. Acho que houve grandes saltos na história e plot holes numa história verídica, o que é um bocado estranho. Eu acho que podiam ter explorado muito mais sobre a vida dele, ou então podia não ser a vida toda, mas pelo menos as partes que mostraram estarem mais bem baseadas, tipo mais foundations, não sei como dizer. De qualquer modo, não deixa de ser um bom filme e estou a falar dele e acho que, pronto, se não viram e gostam de António Variações, vejam, né? Não é por aí. Quanto ao filme das Doce, que foram a primeira girl band portuguesa, não é? Eu achei que estava bom, ou seja, estava melhor do que eu pensei, na verdade. Não tão em termos cinematográficos, mas em termos de plot. Está-me a faltar as palavras. Ou seja, aquilo é um bom retrato da mulher na sociedade portuguesa nos anos 70 e 80. Isso foi interessante e havia muitas cenas boas mesmo, com características e detalhes muito giros, mas no fundo acabaram por faltar cenários, ou pelo menos eu acho. Parece que foi tudo feito um pouco à pressa. Pelo menos foi essa a ideia que eu tive, e faltaram ali muitos momentos marcantes que deviam ter sido mencionados da história do grupo, pelo menos das duas, só até de algumas das integrantes em particular, e focaram-se em partes da história durante muito tempo que eu acho que não valia a pena. Ou seja, não sei porque é que estou a falar deste filme. No fundo, eu gostei de ver ambos os filmes, mas acho que foram mais feel-good movies do que great movies. Pronto, é essa a verdade. Aconselho que vejam por vocês mesmos e tirem as vossas opiniões. São filmes mais ou menos leves e mais ou menos com história, não é? Embora não tenham contado a história das melhores maneiras, na minha humilde opinião. Contudo, acho ótimo verem cada vez mais estas alternativas culturais em Portugal e estarem a fazer-se mais deste género de cinema, mesmo que seja para a televisão. E há sempre espaço para melhorar, não é? Estou a ser demasiado crítica, não sei. Eu não quero ser má. No fundo, eu gostei, senão não te vai falar dos filmes aqui, não é? Só queria apontar certos detalhes que acho que podiam ser melhorados. E gostava de ver mais obras destas, portuguesas. Pronto. Acho que é tudo o que eu tenho a dizer por hoje. Eu não sei se disse alguma coisa de jeito, como sempre. Eu acabo os vídeos e penso, não disse uma para a caixa, mas cá estamos e terminamos mais um vídeo. By the way, gostam do meu koala? Eu tinha de perguntar sobre koala, desculpem, eu gosto muito desta camisola. Digam aí nos comentários, ou não, se não quiserem, não sei, sobre os filmes que eu falei, se já viram, se gostaram, quais é que aconselham. É assim, há milhões de biopics, não é? E algumas mesmo fixe. Eu, por exemplo, há pouco tempo vi o filme do Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, mas eu achei... não sei, não era um filme que eu aconselhasse exatamente. Eu vi e pronto, não odiei. Mas lá está, não vou falar também de todos os que eu já vi, né? Queria salientar alguns por terem... Está a ficar muito escuro. Por terem características
que eu achei interessantes. E depois não gosto de fazer listas muito longas, senão estou aqui 1 hora a gravar e depois custa muito editar. Surgiram temas para próximos vídeos. Provavelmente vou falar de filmes de Natal em breve, sim. Estamos oficialmente em época natalícia. Por isso, não sei, stay tuned. Subscrevam o canal se quiserem ouvir. E até à próxima!